e Alice Millet, a curadora dessa exposição, deve ter sido difícil escolher essas peças no meio de uma coleção tão preciosa, né? Sem dúvida nenhuma, é uma coleção que nós reunimos aqui, talvez, aquilo que seja a essência da coleção, né? E que aborda 3 linhas principais. O modernismo, né? Dentro do modernismo, em especial, o Volpi, a obra de Volpi. Depois, a arte colonial, que nós temos não só o mobiliário, mas também uma coleção extraordinária de imaginária paulista, que são esculturas em barro do século XVI. E nós temos também uma vertente que diria popular, quer dizer, arte popular. Então, essas 3 linhas estão aqui reunidas e elas dizem muito da coleção de Domingos Jovem. E o que é bonito é de ver, por exemplo, a evolução de um pintor como Volpi, que ficou conhecido pelas fachadas e bandeirinhas, mas que foi um artista figurativo, e vocês mostram ali as primeiras pinturas deles, realmente, que é raro de ver, né? É muito raro porque, como você diz, fixou-se muito nas bandeirinhas. Entretanto, eu acho que aqui nós temos uma sequência exemplar, uma sequência até didática, se poderia dizer. Por quê? Vamos mostrar. Porque são pinturas feitas em Itanhaém, é um casario muito singelo, em que você vai notando nesta evolução de uma para outra, como ele vai simplificando, como ele vai reduzindo as linhas. Exatamente, as residências, enfim, o casario, a blocos geometrizados, e os telhados você já não tem mais o detalhamento das telhas. Enfim, isto vai se encaminhando para uma planimetria, que seria a pintura das fachadas propriamente. Então, outro aspecto dessa pintura que atraiu muito ao colecionador é este silêncio que existe nessas telas, esse vazio, essa ideia de que o tempo parece suspenso, parado. Quer dizer, isto o Domingos conheceu na pintura italiana do chamado Novecento. Isto é, uma pintura que foi feita na Itália no pós-guerra, quer dizer, ele veio a conhecer no pós-guerra, mas ela começou a ser feita no início do século XX, e onde existe essa atmosfera de silêncio, e ele buscou isto na arte brasileira e encontrou especialmente em Volpi e também na pintura mais antiga do de Cavalcanti, como aquela que você já mostrou, que é o gasômetro, e Paquetá, especialmente Paquetá. Então aqui existe isto, né? Essas ruas vazias, né? Sem pessoas, e tudo parece parado, né? O tempo parado. E finalmente, então, já entrando na fase das fachadas, porque ali no primeiro momento nós estamos falando de pinturas da década de 40 e aqui já na década de 50, em que Volpi então trabalha o plano da fachada e depois vai caminhar para as bandeirinhas. E neste momento então é que os concretos, que estão muito ativos na década de 50, veem em Volpi como que um antecessor, né? Entretanto, o Volpi nunca se declarou concreto, né? Ele sempre teve a realidade como uma referência fundamental na sua pintura. Então, se ele está trabalhando o plano, mas isto sempre lembra uma fachada. Então, para finalizar, nós poderíamos colocar esta obra do Volpi, que é uma obra também rara, porque neste momento, em plena década de 50, em que ele já estava dedicado às fachadas, ele vai à Bahia. E lá ele se impressiona muito com as igrejas de Salvador. E, portanto, ele tem assim um momento de imersão no barroco, vamos dizer. E ele então
pinta esses quadros onde, diferentemente das outras obras que ele vinha fazendo, ele privilegia as curvas, né? E nós temos essa quase que essa dança das curvas, né? E então são poucas obras em que ele trabalha desta maneira, e nós temos a felicidade de poder ver isto na coleção Geógrafo. Esta obra já dos anos 60, onde sim aparecem as curvas, mas eu coloquei esta obra solitária aqui nesse painel maior, porque é um momento quase que, eu diria, de sublimação da pintura do Volpe. Eu sinto aqui, assim, uma espiritualidade muito grande já em Volpe. Até podemos notar a transparência, porque ele trabalhava a têmpera, então são camadas muito finas, e a gente percebe que embaixo dessa camada, no caso o branco, existia o azul. Então a têmpera, ela gera uma pintura que eu diria arejada. Parece que o ar atravessa, né, como se fossem véus, né? É diáfano. É diáfano, não é fechado como o óleo, você compreende? E essa pintura mostra bem isso. E é quase que algo que já está evanescendo, né? Que é o final da produção do Volpe. Obrigada pela entrevista. Imagine, é um prazer estar com você.